Ex-esposa infiel faz escândalo depois que encontra uma nova felicidade. Ela enfrenta karma perdendo dinheiro e emprego. Qual o resultado de um caso? Bem, ter um caso é como pedir algo do menu secreto de um restaurante. Parece emocionante e proibido até você perceber que geralmente vem acompanhado de culpa e encontros constrangedores. É como tentar malabarismos com tochas em cima de uma bicicleta de uma roda só, excitante na teoria, mas você provavelmente acabará queimado e em um circo de drama. Bem-vindo ao Falador. Sempre um relato impactante. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas que gostam de histórias impactantes. Tenho 48 anos, sou homem e divorciado há 18 meses. Resumindo, ela me traiu depois de 14 anos de casamento com um colega de trabalho casado. Ela admitiu depois de um mês e eu tive que ir embora. Eu sei que ela estava arrependida, implorou e implorou para eu ficar. Ela não contestou o divórcio nem os termos do acordo. Ela continuou sendo uma boa mãe e nossa relação é bastante boa. Claro, ambos passamos por momentos difíceis. Ambos estávamos em luto pelo fim do casamento por um bom tempo. Continuamos fazendo o que tínhamos que fazer como pais solteiros. Antes das festas, comecei a sair com alguém. Não é sério, apenas amigos. Ela tem uma filha e recentemente começamos a falar sobre apresentar um ao outro para nossos filhos, que não sabem nada sobre nós. Então eu mandei uma mensagem para minha ex para avisar, como uma cortesia. Ela imediatamente me liga e dá para perceber que ela está chateada. Eu disse que estou saindo com outras pessoas e ela também. Isso era inevitável. Ela começa a chorar e grita que não saiu com ninguém, nem sequer um encontro. Não tenho certeza se acredito nisso, mas ela está chateada e agora um pouco irritada. Ela pede para eu não deixar a mulher passar a noite quando as crianças estiverem lá e que ela não está pronta para vê-la, então por favor, não a traga. Uau, ok, vamos lá de novo, somos apenas amigos. Uma hora depois, ela me manda uma mensagem pedindo desculpas. Agradeci e uma hora depois ela manda outra mensagem dizendo que ela merece isso. Não preciso de incentivos maldosos aqui, ainda sou o líder desta família desfeita e ainda preciso liderar como pai. O que devo fazer para lidar com isso? Minha nova namorada é estável e não permitirá qualquer toxicidade em sua vida, e nem eu. Estou orgulhoso de ter resolvido essa bagunça e preciso de algumas sugestões para mantê-la assim. Obrigado. Uma opinião da comunidade diz o seguinte: você não é o líder de uma família desfeita, você é um pai e um coeducador. Ela não é sua responsabilidade, ela precisa se reerguer. Você agiu certo ao avisar, mas isso é uma cortesia. Descubra o que você acha razoável e mantenha isso. Honestamente, você não precisava contar, na verdade não é da conta dela. Talvez se a situação tivesse ficado mais séria, a ponto de você querer apresentar sua namorada aos seus filhos, aí sim eu poderia entender ter que contar e ser algo mais importante, mas ela não tem o direito de ficar com raiva de você seguindo em frente e vendo alguém quando foi ela quem decidiu colocar fogo no casamento. Atualização: vida de ex-cônjuge desorientado antes e agora. Resumo das realizações da ex-esposa nos primeiros 13 anos de casamento: criou 2 filhos maravilhosos, conquistou um diploma universitário, moradia bonita, ótima carreira e marido amoroso. Últimos 3 anos: caso, divórcio, guarda compartilhada, apartamento pequeno, foi demitida e ficou sozinha, teve alguns problemas com a ex-mulher sendo invasiva demais em minha vida. Meu amigo colocou isso em perspectiva, aliás, se você ler meus outros posts, ela tem me deixado em paz. Minha vida também não é ótima, mas finalmente estou em paz. Continue firme. Outra reação da comunidade diz assim: já vi essa reação algumas vezes. Eu me diverti, mas você terminou o casamento. Eu iria voltar eventualmente, mas agora ninguém me quer e culpo você por isso. Estou sozinha e você não pôde esperar por mim. Que pena. Pois a karma te deu uma grande mordida nas costas e agora você está pagando por isso. Para ser honesto, tenho uma cunhada que é louca. Ela expulsou o marido, estava dormindo com um dos amigos dele, e ele ficou completamente arrasado. Ganhou muito peso, começou a ter problemas no trabalho. Mas ele encontrou um ótimo psiquiatra, voltou para a academia, perdeu muito peso, foi morar com os pais até se reorganizar. E ele conseguiu. Foi promovido no trabalho, comprou um belo apartamento e passou a se vestir melhor. Então ele conheceu uma garota, a apresentou para minha esposa e para mim. Não poderia estar mais feliz pela cunhada dele, que passou por vários caras enquanto o divórcio estava ocorrendo. Vê que ele está parecendo $1 milhão. B, ele tem sua própria casa e um carro legal. C, ele está namorando alguém totalmente fora do alcance dele. Em resumo, ela tem um ataque de nervos,
liga para ele dizendo como se atreve a me trair, ele diz desculpe. Já demos fim a isso e desliga. A cunhada inicia uma campanha criticando ambos. Minha esposa quase pegou um jornal para bater no nariz dela em um jantar de família. Minha esposa se levanta, aponta para a irmã e diz para ela sair do coitado. Você é a que está com tesão, você é a que não podia esperar para pular em outra pica. Ele se salvou de você, agora o deixe em paz. A irmã dela diz que não pode, ela tem que ser a vencedora, não ele. A sogra diz para parar ou encontrar outro lugar para morar. A cunhada diz mamãe, ela me faz parecer estúpida. A sogra diz que estúpida é você o jogou fora como um lenço sujo, ele se recuperou e você odeia isso. Estou tão decepcionada com você. Trapaceiros têm dificuldade quando seus cônjuges seguem em frente, isso realmente os mata quando veem seus cônjuges felizes sem eles. Se você é um otário, você já está muito à frente do seu ex e está completamente ganhando na vida. Atualização do Dia das Mães. Cara, eu estraguei tudo, não foi nem um pouco intencional, juro. Merda número 1. Tive as crianças no sábado e as deixei com a mãe delas no Dia das Mães. Estivemos em quarentena por semanas, as praias estavam fechadas, mas agora estão abertas. O sábado estava com um tempo maravilhoso, então passei o dia na praia com as crianças, nos divertimos muito. Acho que esse era o grande plano dela para o Dia das Mães. Ela nunca me contou seus planos e eu nunca realmente pensei sobre isso. Merda número 2. Tenho uma amiga, ou algo assim, que venho saindo. Achei que estava sendo discreto ao montar uma cesta de presente bonita para o Dia das Mães. Minhas crianças nunca a conheceram. Aparentemente, elas encontraram a cesta, que estava no meu armário, e pensaram que era meu presente para a mãe delas. Evidentemente, elas contaram para ela sobre isso. Então, a ex me ligou para dizer o quanto ela estava decepcionada por termos ido à praia. Eu me desculpei. No começo, ela estava ok, depois me agradeceu pelo presente e mal podia esperar para vê-lo. Eu acabei falando que não tinha comprado um presente para ela. A coisa ficou feia. Eu sinto pena dela, ao mesmo tempo, quando ela teve o caso, ela nunca pensou em como seu futuro poderia ser. Acredite, eu tinha um arsenal de provocações que poderia jogar nela, mas não fiz. Você é um leitor de mentes? Não, então como você deveria saber quais eram os planos dela? Como você disse, ela nunca considerou você quando estava com outro homem, então pare com essa festa de pena. Você não tem nada do que se sentir culpado, o fato de ela ainda te fazer se sentir culpado significa que você ainda está sob o controle dela. Atualização, a névoa do caso, como um amigo compartilhando uma reflexão pessoal com base no que eu experimentei. Por favor, não pense que eu fui tão esperto, apenas mais sortudo em retrospecto. Eu, homem de 48 anos, casado por 14 anos, traído com 2 anos de divórcio. Descobri o caso, ela estava arrependida, mas nunca cortou o contato depois de um mês, decidi pedir o divórcio, ela se jogou de cabeça no caso do parceiro, foi doloroso pra caramba. Empurrei para finalizar o divórcio emocionalmente. Eu só queria sair o mais rápido possível para recomeçar. Agora, acabou, posso começar de novo. Em retrospecto, ganhei todo o dinheiro, ela estava obcecada pelo caso, tomou as decisões mais estúpidas na mediação do divórcio, estava desinteressada e despreocupada. O parceiro do caso parecia estar bem de vida, talvez ela pensasse que ele poderia cuidar dela. Ela não percebeu o que custaria a ela viver sozinha e o quanto ela poderia ganhar para chegar perto do seu padrão de vida, mesmo com a pensão que terá por alguns anos, depois acabou. Minha advogada ficou perplexa, isso já está começando, ela me mandou mensagem na outra noite perguntando como retirar dinheiro do 401k dela. Disse que não faço ideia, não vou mexer até me aposentar. O parceiro do caso a abandonou alguns meses após o divórcio, achei que deveria mencionar isso. Então, depois de ler muitas postagens, pensei em compartilhar. Acho que algumas pessoas têm sucesso esperando o fim do caso, fazendo a reconciliação ou o que quer que seja. Acho que isso pode ser bom se você não estiver indo para a reconciliação. Haja rápido, talvez você tenha sorte como eu. Agora temos algumas reações na comunidade. Que história kármica agradável. Eu gostaria de ter seguido seu conselho. Mantemos um divórcio amigável, mas acho que teria jogado gasolina nesse relacionamento se eu tivesse sido mais forte no começo. Agora eles estão realmente namorando e ela é a incrível namorada que a apoia no trabalho. Outra pessoa diz que ficou feliz em ouvir que você não foi vítima de abuso financeiro, tentando se afastar da pessoa que te abusava emocionalmente.
Minha história é parecida, 17 anos de casamento, 3 filhos, 0 remorso no dia D e ela disse que não terminaria com o parceiro do caso. Levou-me um pouco mais de 3 meses para acertar minhas finanças e estar pronto para entrar com o divórcio e chutá-la. Esperei mais 3 meses até que ela se mudasse com o amante e estive cuidando das crianças sozinho antes de entregá-la à ordem judicial. Agora estamos 1 ano depois de entrar com o processo e os papéis foram atribuídos com a data final no tribunal na segunda-feira. Ela fica com as crianças a cada outro final de semana, não há pensão alimentícia e ela paga pensão para as crianças. O acordo de divórcio dela manterá suas finanças seguras por 2 a 3 anos com seus hábitos de gastos, depois ela está ferrada. O parceiro estável ganhando $18 por hora, pagando pensão para 2 filhos, não pode ser de muita ajuda financeira. Isso vai ficar muito divertido em breve. Mais uma pessoa se manifesta, outro vencedor que arriscou e perdeu. Meu melhor amigo foi abandonado por sua esposa, convencida de que poderia arranjar algo melhor. Ela teve alguns casos com homens mais velhos no trabalho, tentou intimidar o marido para que ele não olhasse por trás da cortina, mas seus bons amigos o fizeram. Ela não tinha ideia de que havia sido descoberta até a manhã em que foi chamada para comparecer ao escritório de recursos humanos. Mudaram a reunião para a sala de conferências. Seu parceiro mais recente de caso entrou e encarou-a com ódio, seguido pelos 2 anteriores também olhando fixamente. Então, caiu a ficha. Seu marido entrou na reunião, ela tentou se comunicar, mas ele negou com a cabeça. O vice-presidente de RH entrou na reunião e foi bastante direto. Todos vocês violaram o código de conduta e, como consequência, a empresa não pode mais oferecer emprego a vocês. Vocês receberão 2 semanas de aviso prévio, não receberão bônus ou outras compensações de acordo com a política corporativa. Os 3 homens se levantaram, um cuspiu nela e saiu. Ela ficou grudada na cadeira. Meu amigo falou, eu coloquei um fim em seus brinquedinhos. Seus pais têm as evidências também. Ele entregou a ela um cartão. Dê isso ao seu advogado, ele disse. O divórcio está sendo processado neste exato momento. Por favor, nunca mais fale comigo. Ele saiu, e a próxima vez que ele a viu foi no tribunal familiar. Depois de revisar o caso, o juiz lhe deu uma divisão de 70 a 30. Ela levantou-se e gritou que era a mãe, e o juiz disse que ela não apresentava uma imagem materna. Quando ela o mandou se ferrar, arruinou ainda mais o caso dela. O juiz estava tão zangado que disse que deveria ter se afastado do processo, mas em vez disso disse, e se eu for anulado em um recurso, que assim seja. Ele não lhe deu pensão alimentícia nem apoio conjugal. As pessoas sempre pensam que a grama é mais verde do outro lado, mas na verdade raramente é, especialmente quando se trata de casos extraconjugais. Ela se colocou nessa confusão. Além disso, é importante ter um plano de contingência quando se trata de finanças. Você realmente não quer depender de outra pessoa para seu sustento. Atualização iminente do desastre iminente, o casamento nascido em caso extraconjugal, leitura longa e interessante sobre a progressão de um casamento de caso extraconjugal. Artigo de referência escrito pelo Dr. Pittman. De acordo com as estatísticas fornecidas, apenas 3% a 5% dos casos realmente resultam em casamento. Embora não faça parte do artigo, acredito que a maioria deles provavelmente seja apressada durante a fase de paixão intensa. O artigo também afirma que 75% dos segundos casamentos falham, sem mencionar os terceiros casamentos, que provavelmente têm uma taxa ainda maior de fracasso. As chances de sucesso de um casamento nascido de um caso extraconjugal são minúsculas. Na minha opinião, e isso não é baseado em dados, acredito que uma pequena parcela definida como bem-sucedida na verdade se divide em 2 categorias. Um grupo que é bem-sucedido, mas infeliz, e outro que é verdadeiramente feliz. Acredito que existam porções significativas de pessoas que são bem-sucedidas, mas infelizes, porque negam tanto e são tão teimosas que fazem o casamento funcionar para salvar as aparências e não admitir que seria o maior fracasso de suas vidas. Então, escolhem viver em um segundo casamento porcaria. Também acredito que o ínfimo percentual de pessoas que são verdadeiramente felizes tiveram um casamento tóxico, disfuncional ou abusivo do qual saíram. Mesmo assim, o feliz provavelmente é definido como é melhor do que antes. Abaixo, segue um trecho do artigo do Dr. Pittman que lista as 9 falhas na dinâmica de casos extraconjugais que se tornam casamentos. 1. Enquanto ainda estavam casados com outros, os parceiros do caso se envolveram em uma realidade estimulante, porém irreal. 2. O segundo casamento só revelou a realidade depois. Somente após o casamento eles descobriram que o divórcio foi um erro horrível.
Eles estavam tão envolvidos na paixão que nunca tiveram tempo para descobrir se o que estavam fazendo era sensato. Os traidores que destruíram a família ou dois e causaram muita dor a pessoas inocentes podem não sentir ou sentir pouco remorso durante o caso, mas ficam sobrecarregados de culpa depois que se casam. Divórcios esgotam tanto financeiramente quanto emocionalmente. Após o casamento do parceiro infiel, o novo casal pode sentir uma disparidade e o que teve que ser sacrificado para uni-los. Casais infiéis que se casam podem acreditar que a vida após o casamento será tão boa quanto a vida durante o caso e que quanto maior o sacrifício, maiores são as expectativas para o novo casamento. Resumindo, quanto mais as pessoas desfrutam das batalhas envolvidas em destruir e escapar de casamentos, menos provável é que elas desfrutem da rotina do novo casamento. Os parceiros do caso que foram fiéis desenvolvem uma desconfiança do casamento e, para o parceiro do caso que agora é cônjuge, um casamento que começa com uma mentira não pode ter uma base confiável. Durante o caso e o divórcio, o casal infiel se isola e se protege, recuando para um pequeno mundo privado protegido da devastação que criaram, ficando a salvo de qualquer um que tente separá-los. Nesse regime, as lembranças e até mesmo mencionar o cônjuge traído podem ser difíceis. Mais tarde, o casal agora casado pode desejar se reconectar com essas pessoas. No entanto, todos os envolvidos são prejudicados pela traição e não são tão perdoadores como esperavam. Muitas vezes, descobrem que só têm um ao outro, e isso pode ser muito solitário quando o romance se desvanece, como ocorre na maioria dos casamentos. Os românticos não entendem que isso faz parte do crescimento do casamento e não sabem como cultivar um relacionamento mais profundo e significativo. Eles acreditam que apenas deixaram de amar um ao outro. Durante o caso e o divórcio, o casal do caso convence um ao outro de que os defeitos do casamento são culpa do cônjuge traído. Reconhecer o contrário agora que o novo casamento aconteceu parece uma traição das fantasias de resgate que alimentaram o caso desde o princípio. A ausência de uma história compartilhada que nutre uma familiaridade reconfortante em relacionamentos que começam cedo na vida torna difícil falar sobre o passado. Um caso que destruiu o primeiro casamento torna doloroso e constrangedor para ambos os cônjuges discutirem o passado, pois isso pode promover ciúme e insegurança. Parceiros de caso que se casam não querem ouvir as qualidades boas do casamento anterior e cônjuges nem sobre os momentos bons que os antigos parceiros tiveram. Tentar recomeçar pode ser solitário e desanimador. Tudo isso faz muito sentido e nada mais do que um casamento que começa com uma mentira não pode ter uma base confiável. Como algo que é baseado em mentiras, desonestidade e manipulação pode durar. Não é destinado a isso. Naquele momento, naquele olhar, ele estava sendo mostrado. Faz um tempo desde que postei algo sobre minha situação, mas pensei em compartilhar algo. O único presente que meu ex-cônjuge infiel me deixou que me ajudou muitas vezes. Algum contexto, divórcio 2 anos e meio depois de descobrir a traição da minha esposa. Estou em contato constante com ela, pois somos pais cooperativos, e não tenho mais sentimentos reais por ela. Segui em frente e a vida está boa agora. As coisas não têm sido boas para ela, para dizer o mínimo. Nada grave, exceto algumas coisas aqui e ali, coisas que descobri e que me preocupam pelo bem dos meus filhos. Eu sou um ajudante e resolvedor por natureza, acho que é por isso que continuo conectado a esse sub. Então, quando descubro que algo está dando errado com ela, meu primeiro instinto é ajudar. É claro que eu não faço isso, mas só estou dizendo o que sempre reflito. Essa expressão que ela me deu durante nossa última sessão de mediação é difícil de descrever. Seus olhos pareciam vazios, malignos e ao mesmo tempo sua boca estava cerrada como se estivesse lutando contra um sorriso. Parecia que ela estava aproveitando minha dor. Isso doeu, ainda é muito vívido em minha mente. Portanto, quando tenho essas situações em que penso em querer ajudar por um segundo, minha mente volta para aquele momento no escritório do advogado. Não me sinto vingado nem tiro prazer de seus problemas, é mais uma reafirmação de que estou no lugar certo em minha vida fazendo as coisas certas. Muitas vezes me pergunto se ela não tivesse me dado aquele olhar ou se estivesse arrependida ou se seus olhos estivessem cheios de dúvida, como as coisas seriam diferentes. Então, nesse contexto, valorizo o presente que ela me deu para a vida inteira. Sou louco? Alguém mais tem um momento semelhante em que reflete em busca de confirmação e orientação? Existe um vídeo que encontrei do meu ex-marido Toby se arrumando para outra mulher e sorrindo tão orgulhosamente de si mesmo. Esse sorriso era estranho, não parecia ser ele, e é cruel considerando o contexto. Você vê, o vídeo foi gravado no porão durante a festa de 6º aniversário da nossa filha, com a família. Ele se escondeu no porão a maior parte do dia porque eu já tinha descoberto seu caso.
Quando pedi para ele subir e estar presente para apagar as velas e abrir os presentes, ele parecia irritado e bravo o tempo todo. Ele passou todo o tempo lá em cima, com uma expressão mal-humorada no rosto, só para descer ao porão e gravar um vídeo dele sorrindo orgulhosamente para outra mulher depois de arrumar a gola e o cabelo dele. É nojento, na verdade. Às vezes, penso naquele dia em que ele parecia tão satisfeito consigo mesmo. No dia seguinte, ele saiu de férias com a outra mulher por 3 dias e, quando voltou, mudou-se para um apartamento-estúdio onde não são permitidos animais. Isso foi 2 semanas depois de eu ter descoberto o caso. Ele me deixou, nossa filha e 3 cachorros para trás, também mudou de número de telefone e parou de falar com nossos amigos e familiares do lado dele. Lucura, né? Minha filha e eu ainda estamos lidando com o trauma. Só penso naquele sorriso e lembro o quão sombrio é realmente o coração dele, honestamente. Sim, é como você disse anteriormente, Op, ou eu suponho o que o Dr. Pittman disse. Somente após o casamento é que o divórcio se tornou real o suficiente para perceber que foi um erro horrível. Eles estavam tão envolvidos na paixão que nunca chegaram a descobrir se o que estavam fazendo era sensato. Seu ex realmente achava que estava se safando de alguma coisa. Agora ela está em um incêndio de lixo por causa das próprias ações. Atualização: os bons sempre vencem. Tenha fé, a infidelidade e o caso agora são apenas um pequeno ponto no retrovisor. Claro, as memórias são assombradoras e, sem dúvida, o ponto mais baixo da minha vida. Nunca esquecerei de ficar nauseada durante dias seguidos, confusão, estresse nunca antes sentido, noites sem dormir, pensamentos suicidas e por aí vai. Pensar no futuro era algo quase impossível, e passar por cada dia era difícil. Já estive lá, você está no clube em que ninguém quer estar, é terrível. Agora estou quase 3 anos afastada dessa bagunça e, sem dúvida, essa vida que vivi está longe do que eu havia sonhado. Ao mesmo tempo, por algum milagre, eu consegui encontrar um solo sólido. Meu empregador me apoiou nos momentos difíceis e sou eternamente grata. E agora estou mais dedicada do que nunca à minha carreira em performance, que está se destacando de alguma forma. Conheci a namorada mais incrível que eu nunca imaginei ter uma conexão que eu valorizei com minha ex-esposa e nunca imaginei construir algo remotamente parecido depois do dano causado pelo caso. Milagrosamente, conquistei muito mais. Meus valores mudaram. Toda essa experiência mudou como vejo os outros e a mim mesma. Agora conheço a verdadeira amizade e cultivo isso apenas com poucas pessoas selecionadas. Eu precisava dos meus filhos e eles precisavam de mim. Meu relacionamento com eles cresceu exponencialmente nesses últimos anos, eles estão em um bom lugar, isso é tudo o que me fez continuar. Estou humilde, não sei por que ou como sou tão abençoada, só sei que não sou especial, rica ou importante. Apenas fiz o meu melhor para ser uma boa pessoa. Aguente firme, dias melhores virão. Meu único conselho é ser uma boa pessoa e ter confiança de que os bons sempre vencem. Como eu escrevi, estamos em um clube onde a adesão tem um preço doloroso, e se precisar de algo, procure ajuda, você não está sozinho. Honestamente, não é difícil ser uma boa pessoa, e algumas pessoas como sua ex não parecem entender isso. Você deve se orgulhar de si mesma, Op, você percorreu um longo caminho. Não é fácil navegar pelo divórcio, mas você saiu por cima. Observação sobre por que as pessoas traem, compartilhando um ponto de vista. Tudo o que possuímos na vida tem valor, sejam objetos materiais, amizades, relacionamentos, carreiras, liberdade, segurança ou até mesmo nós mesmos. Todos nós atribuímos valor ao que temos, e como e o que valorizamos é complexo. Somos todos únicos, inundados de experiências de vida, ambientes, DNA, você nomeia. Por causa disso, todos valorizamos de maneira diferente, e como e o que valorizamos muda ao longo do tempo. Às vezes, podemos controlar o valor do que temos, às vezes não podemos. Às vezes, podemos aumentar o valor das coisas, às vezes, através do descaso, podemos diminuí-lo. Às vezes, o valor é real e conectado, às vezes, é o valor percebido, que é sempre relativo com base em opções e circunstâncias. Valorizamos o presente e valorizamos o potencial futuro. Quando se trata de traição e casos, a dura realidade é que o cônjuge infiel valorizou mais o caso do que o casamento, é simples assim. Talvez o cônjuge infiel tenha cometido um erro de percepção, atribuindo um valor extremo ao caso devido à paixão e fantasia. Talvez eles não tenham pensado e apreciado o que tinham no casamento, subvalorizado ou não entendido o amor, talvez seja por isso que há arrependimento. Talvez o valor que eles atribuíram fosse real, talvez não tenham pensado sobre o valor futuro.
Quando reflito sobre minha situação pessoal, acredito que meu ex levava nosso relacionamento como certo. Nunca tivemos problemas. E eu acredito que ela valorizava o que tínhamos. Eu também acho que ela supervalorizava o parceiro de caso dela e a emoção que o caso lhe proporcionava. Bem, caí do meu banco de bar ontem à noite, figurativamente é claro, enquanto me atualizava com alguns amigos e encontrei uma amiga estranha de um dos meus ex que estava bastante animada e perguntou sobre ele, depois continuou a me contar o quão ruim meu ex foi. Ok, tanto faz. Ela então se voluntariou para contar como toda aquela situação havia dado errado, e os meus ouvidos ficaram atentos, é claro. Perguntei o que ela queria dizer e ela desatou a contar uma saga completa, nenhuma parte da qual eu sabia. Aparentemente, meu ex gastou uma grande parte do dinheiro que recebeu durante o acordo de divórcio para investir nos negócios de um parceiro de caso. Aparentemente, o negócio estava muito arruinado e o investimento apenas deu um tempo antes de finalmente falir. Ele então ia se mudar para outro estado e pediu a ela para ir junto. Ao que tudo indica, ela concordou, mas ele abandonou ela. Acho que ele achou que ela não iria abandonar as crianças. Foi bom ouvir que ela estava pensando em abandonar os filhos também. Enfim, quando eu pensei que tinha uma imagem clara de tudo, isso surge. Eu tinha certeza de que isso tinha acontecido. Eu sabia que os hábitos de gastos dela não eram consistentes com a renda dela e sabia que ela iria queimar todo o acordo rapidamente. Isso explica. Minha namorada me perguntou se isso me chateou ao ouvir sobre tudo o que ela fez. Em relação às crianças, sim, sobre todo o resto, é o dinheiro dela, a escolha dela. Se algo, isso faz com que eu não me sinta mal pelas dificuldades financeiras dela. Homem de 49 anos, divorciado há 3 anos. O fato de ela estar disposta a largar tudo por algum cara assim é decepcionante e realmente mostra quais eram as prioridades dela. Você se manteve no caminho certo e soube exatamente o que era importante na vida, ou seja, seus filhos. Honestamente, o fato de ela ter te traído em primeiro lugar significa que ela também estava desrespeitando as crianças. O motivo pelo qual nunca reconciliei foi porque a reconciliação estava fora de questão para mim. Não era que eu não pensasse nisso, claro que pensei, meus filhos, o impacto financeiro, etc., tudo era considerado, mas tudo se resumia em aceitar a realidade de um casamento ou relacionamento matrimonial novo e diferente. Eu cheguei à minha decisão através da minha compreensão de como um relacionamento pós-affair seria. Eu tive que aceitar o seguinte: primeiro, ela me custou e custou a si mesma a possibilidade de ter um casamento puro. Não é como se fossemos casados como virgens. Tratava-se da pureza do casamento. Eu sabia que nosso relacionamento poderia melhorar como resultado disso e as coisas poderiam até ser melhores. Ela poderia ser melhor. Aconselhamento poderia ajudar. O problema é que você simplesmente não pode recuperá-la em termos de pureza. Tudo pareceria falso. Segundo, eu teria que aceitar que minha perspectiva sobre ela seria para sempre mudada. Eu sabia que poderíamos restaurar o amor, a intimidade e a conexão, e ela poderia potencialmente ser uma ótima parceira, mas não sei se conseguiria vê-la como uma esposa novamente. É simplesmente um sentimento possessivo estranho que eu tinha em relação a ela, que desapareceu. Como se ela fosse minha e agora ela não é mais. Terceiro, eu temia que, embora eu pudesse voltar a amá-la, sempre haveria algo faltando nesse amor. Eu imaginei como me sentiria em relação a ela através da reconciliação seria muito semelhante ao que uma viúva sente depois de perder o cônjuge e se casar novamente. Uma viúva pode amar seu novo parceiro através da reconciliação, mas não da mesma maneira que amava seu cônjuge falecido, a viúva antes do caso. Quando processei isso, percebi que só tenho uma vida para viver, eu queria um casamento puro, eu queria uma esposa e eu queria dar tudo de mim a ela. Eu sabia que isso era impossível se eu ficasse. Não estou tentando convencer ninguém, só estou compartilhando minha perspectiva que levou à minha decisão. Somos todos diferentes, com diferentes cenários. Talvez isso ajude você a processar se você ficasse no casamento. Você nunca seria verdadeiramente casado apenas com sua ex-esposa novamente, você seria casado com sua ex e o cara com quem ela te traiu. Diferença entre sexo de caso e sexo de casamento. Li muitos posts comparando sexo de caso e sexo de casamento. Queria compartilhar de uma forma super simplista a diferença. Sexo de caso versus sexo de casamento, novidade versus intimidade, dopamina versus ocitocina, empolgante versus reconfortante, insustentável versus sustentável. A melhor maneira que posso descrever isso é comparando saltar de paraquedas a segurar um recém-nascido. Sexo de caso é como saltar de paraquedas pela primeira vez, é novo e emocionante.
Sexo de casamento é como segurar seu filho recém-nascido, é a sensação de conexão, conforto e calor, é a intimidade. Como saltar de paraquedas, após o sexo libera dopamina, é um prazer da excitação. Agora aqui está o pulo do gato, tudo o que você precisa para liberar dopamina é alguma excitação positiva, é fácil, como segurar um recém-nascido. Sexo conjugal libera ocitocina, é a sensação de calor e conforto. Ocitocina é um pouco mais desafiador, requer uma sensação de segurança para liberar. Nossos corpos naturalmente liberam ocitocina com um recém-nascido porque instintivamente não há alarmes de segurança, caso contrário, os humanos temem tudo. Então, com um parceiro, os alarmes de segurança precisam ser desligados ao longo do tempo através da conexão e intimidade. Idealmente, quando entramos em um novo relacionamento, um caso à parte, a dopamina começa a fluir à medida que o relacionamento avança, a dopamina diminui. Agora, esperançosamente, o relacionamento cresce e a dopamina é substituída pela intimidade e proximidade com a ocitocina. A gente tem uma parte muito legal do nosso corpo que realmente anseia pelo conforto gerado pela ocitocina mais do que pela dopamina. Esse é o caso se a ocitocina está sendo liberada sem a dopamina, há uma sensação de vazio. Agora, quando as pessoas sentem esse vazio e precisam se sentir vivas, elas buscam uma solução rápida, dopamina, o que a maioria das pessoas que teve experiência com sexo e relacionamentos entende como uma empolgação momentânea ou sexo de uma noite. Com o tempo, a empolgação do sexo diminui, seja com um parceiro de uma noite ou vários parceiros, isso é simplesmente ciência em nosso corpo. Então, assim como o exemplo de paraquedismo, a quinta ou sexta vez é muito menos emocionante do que a primeira. Por outro lado, a ocitocina é sustentável e suas liberações realmente aumentam ao longo do tempo. Assim como no exemplo do recém-nascido, com o tempo, a ligação e a proximidade aumentam. Pensei em compartilhar isso para ajudar as esposas traídas que estão tentando processar, independentemente do resultado de seu relacionamento. Espero que você possa ver como isso se encaixa em muitos temas comuns neste como uma vez traidor, sempre traidor, e sexo casual é melhor ou eu não consigo ser íntimo, etc. Se não, vamos dialogar de qualquer maneira. Espero que tenha valido a pena ler rapidamente. Esta é realmente uma perspectiva interessante e profunda. Faz muito sentido. Os casos são definitivamente sobre uma solução rápida. Acho que as pessoas realmente ficam entediadas com a monotonia de sua vida cotidiana. É lamentável que, por algum motivo, elas acreditem que precisam de causa e empolgação que um caso supostamente traz. Já disse antes, mas as pessoas deveriam querer ser capazes de animar as coisas em seu próprio casamento de qualquer maneira que seja, em vez de perseguir fantasias. Atualmente, há muitas mulheres modernas que abandonaram seus casamentos. Este é um post que mostra a verdade por trás da síndrome da esposa que abandona. Existe uma realidade severa nisso e precisa ser exposta. Tudo começa com o tédio. Em muitos casos, essas mulheres têm tudo, pode-se até argumentar que têm demais. Não há nada de errado em ficar entediado, o problema é como elas enfrentam o tédio. Em vez de procurar propósito, atividades, amigos, etc., as mulheres modernas se refugiam nas redes sociais e fantasias. A combinação leva a construir na cabeça delas uma vida idealizada. As redes sociais estão cheias de mulheres divorciadas com problemas, que perpetuam fantasias de mulheres independentes e fortes. Essas mulheres danificadas arruinam suas vidas, não conseguem aceitar responsabilidade e se recusam a admitir que são infelizes. Elas postam conteúdo, recebem curtidas e se sentem justificadas. É como se estivessem recrutando para um culto. Elas se alimentam uma da outra. Acredite em mim, se sua esposa está entediada, ela está consumindo tudo isso e está imaginando uma fantasia que não inclui você ou o casamento. O ato de racionalizar é irracional. Essas esposas que abandonam agora estão em uma batalha mental. Elas têm uma vida boa, mas estão entediadas, porém agora têm essa fantasia que as excita. Em vez de assumirem a responsabilidade e enfrentarem o tédio, elas se agarram à fantasia. Elas se convencem de que o problema é o casamento e criam uma narrativa de que o casamento não é bom. Naturalmente, isso significa que é culpa do marido. Elas começam a listar tudo de ruim sobre você e o casamento, e então elas conectam os pensamentos através das tóxicas redes sociais. Por exemplo, meu marido tinha os mesmos problemas que eu e saiu, agora ele está realizado. Depois de listar tudo de ruim sobre seu casamento, elas começam a confiar em amigos, parentes, Reddit, etc., e criam uma representação excessivamente tendenciosa de tudo. Palavras como abuso, narcisismo, controle, etc., são jogadas para todo lado.
Aí vem a autopiedade, o divórcio é uma possibilidade vista de fora. Finalmente, culmina no golpe surpresa, de repente tudo desmorona. Reparem, a palavra infeliz nunca aparece no post, é um engano. Acredite em mim, se elas estivessem infelizes, você veria e sentiria. O tédio é o que diferencia uma esposa que vai embora. Sim, como eu disse, concordo plenamente. Não há nada de errado em ficar entediado. Eu acho que isso é na verdade um sinal de um relacionamento saudável. As pessoas estão em constante crescimento e mudança. Você nunca é a mesma pessoa que era ontem, e o que há de mais excitante do que constantemente aprender quem é a pessoa com quem você está casado e crescer juntos? Essa é a minha opinião. Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo e obrigado por nos acompanhar hoje no nosso canal. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perderem o nosso próximo vídeo. Até a próxima!